Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das tradições místicas mais fascinantes e, olha, complexas do mundo. Vamos juntos desvendar os véus da Cabalá, um conhecimento super antigo que tenta responder a uma pergunta fundamental sobre a própria existência. Ok, vamos direto ao ponto. Essa é a questão central, sabe? O paradoxo que moveu séculos e séculos de pensamento cabalista. Como é que a perfeição, algo sem limites, dá origem à nossa realidade, que é tão limitada e, convenhamos, imperfeita? A Cabala não só encara essa pergunta de frente, como oferece um mapa bem detalhado para a gente tentar entender isso. E para a gente começar a entender esse mapa, a primeira coisa é olhar para o próprio nome. Afinal, o que Cabala realmente quer dizer? Olha que interessante. A palavra em si, Cabala, vem do hebraico e significa receber. E isso é fundamental. Não se trata de uma filosofia que alguém inventou do zero, mas sim de um conhecimento esotérico que é recebido, uma tradição que foi sendo passada de mestre para discípulo ao longo de gerações, guardada a 7 chaves. Para entender onde a Cabala se encaixa nisso tudo, a gente precisa saber que, na tradição judaica, o estudo da Torá tem 4 camadas de profundidade. Um sistema chamado Pardes. Começa com o Peshat, que é o sentido literal, o que está ali na cara. Depois vem o Remes, o significado mais alegórico. Em seguida, o Darash, que é a interpretação rabínica, mais comparativa. E, finalmente, no nível mais profundo de todos, está o Sod. E é exatamente isso que a Cabala é. Ela é o Sod, o segredo, a dimensão metafísica que busca revelar o significado mais profundo por trás dos textos sagrados. Para os cabalistas, isso não é algo opcional, é uma parte essencial para se ter uma compreensão completa. Então, vamos avançar um pouco e ver como essa busca pelo segredo lida com aquele paradoxo teológico central que a gente falou no começo. A Cabala introduz um conceito para Deus que está muito além da nossa imaginação, Ein Sof. A tradução literal é sem limites. Pensa nisso, é Deus num estado de pura infinidade, algo imutável, eterno e, o mais importante, impossível de conhecer ou descrever. É a perfeição absoluta. E aí, o ponto crucial é como essa fonte infinita, esse Ein Sof, se relaciona com o nosso universo finito. Se Deus é tudo e está além da nossa compreensão, como é que algo diferente de Deus, como o nosso mundo, pode sequer existir? É exatamente aqui que a Cabala oferece sua solução mais famosa. A resposta estaria em um mapa conceitual da energia divina, uma espécie de ponte entre o que é infinito e o que é finito. E essa ponte é construída pelas Sefirot. São 10 emanações ou atributos divinos. Atenção, não são deuses separados de jeito nenhum. São como canais através dos quais a energia infinita do Ein Sof se manifesta e se estrutura para formar nossa realidade. É como se essa energia divina fosse sendo filtrada aos poucos, permitindo que a perfeição infinita dê origem a um universo finito sem se contradizer. E essas 10 sefirotes não são aleatórias, não. Elas se organizam numa estrutura bem específica. As 3 primeiras são consideradas os princípios primários, mais próximos da fonte divina. As outras 7 são forças secundárias, que de fato dão forma ao nosso universo. E toda essa estrutura de emanações, quando desenhada, forma o que a gente conhece popularmente como a árvore da vida, um diagrama da própria criação. Mas claro, esses conceitos todos não surgiram do vácuo, né? Vamos colocar isso num contexto histórico para ver como essa tradição foi evoluindo. Historicamente, a Cabala, como um sistema de textos bem definido, surge lá no final do século XII, na Espanha, com o Zohar se tornando sua obra central. Séculos depois, no século XVI, Isaac Luria a reinterpreta de uma forma radical e essa nova versão se espalha pela Europa com o movimento racídico. Isso mostra muito bem como a Cabala é uma tradição viva que continuou evoluindo até virar um campo sério de estudo acadêmico já no século XX. E toda essa evolução nos traz ao mundo moderno, onde a Cabala acabou influenciando muitas outras tradições, o que às vezes pode gerar uma certa confusão.
Então, é muito importante a gente fazer uma distinção clara aqui. A Cabala judaica é a tradição original, com raízes profundas no pensamento místico judaico. Mas a partir da Renascença, começaram a surgir adaptações, como a Cabala cristã e hermética, que pegaram os textos judaicos e leram com outros olhos, misturando com suas próprias crenças. Os objetivos eram bem diferentes. Enquanto a Cabala judaica queria aprofundar a compreensão do divino dentro do seu próprio contexto, a Cabala cristã tentava usar esses métodos para validar a teologia cristã. Já a Cabala hermética integrou tudo isso num sistema maior de esoterismo ocidental, associando com magia e alquimia, práticas que, aliás, são proibidas no judaísmo tradicional. Então, no final das contas, o que é a Cabala? É um segredo antigo, sussurrado através dos séculos? Um mapa filosófico para a gente entender a estrutura da realidade? Ou será que continua sendo um caminho vivo, relevante para quem busca o divino? Talvez, como a própria tradição sugere, seja uma combinação de tudo isso, um mistério que continua, até hoje, a ser recebido.